Primeiro, se essa foi uma decisão acertada ou não. Bom, e também se é possível estender esse benefício, porque a gente já está entrando agora com todos os problemas que houve nesse meio tempo para o pagamento dessas parcelas, mas a gente entra agora no calendário do pagamento da segunda parcela. Serão 3 parcelas, até aqui o governo descarta a possibilidade de ampliar esse auxílio emergencial. Como é que fica depois disso? É possível ampliar? Isso é suficiente? Como garantir renda para esses milhões de brasileiros depois desse período? Porque a gente sabe, a gente está falando aqui também sobre emprego, né? Sobre a degradação dos postos de trabalho. Como é que fica vencido esse prazo aí, esse período desses 3 meses dessa renda, Zeina? Bom, então vamos lá. A decisão foi acertada, quer dizer, entender que o Brasil é um país com as suas peculiaridades e que a gente tem na nossa força de trabalho 40% ali, um pouco mais até, de pessoas que são informais. É claro que ter uma política direcionada a este grupo era a decisão correta, né? Foi uma medida na direção correta. No entanto, uma coisa é o enunciado ser correto, a intenção ser correta, outra coisa é você desenhar a política pública. Aí eu acho que teve problema. Eu acho que, primeiro, a definição do valor de R$600, baseado em que estudo? Não vi estudo sobre isso, né? A gente sabe que para algumas pessoas esse valor significa um aumento significativo da sua renda. Foi de fato olhada a questão da subsistência, porque é da subsistência que a gente está falando aqui, não de compensar a renda. Será que faz sentido o valor ser igual, independentemente do tamanho, da quantidade de filhos? Será que faz sentido o Bolsa Família receber o mesmo valor? Será que não tinha que ter feito uma escadinha? Não sei. Pedro Nery é o craque em políticas públicas, não é a minha praia. Eu estou aqui levantando perguntas que eu acho que a gente precisa discutir, principalmente porque teremos provavelmente um cenário de extensão. Então, precisa calibrar melhor esse programa, porque nós não temos condição de dar continuidade a ele nesses valores, nesses moldes. O custo é gigantesco e você tem um problema de focalização aqui. Saiu recentemente essa notícia, 73 mil militares que tiveram acesso ao programa, vão devolver o recurso, enfim. Mas mostra que tem algo, é um erro tão grosseiro que mostra que tem problemas ali. As informações que são pedidas, por autodeclaração, me parecem insuficientes para você, de fato, focalizar. Como pode um programa que pode chegar a 70 milhões de pessoas, se a gente tem 40 milhões de informais, sei lá, 38, enfim? Tem problema de desenho, né? Tem problema de desenho. A gente vê ali aí no anedotal pessoas que não deveriam estar recebendo e estão. Então tem alguma coisa muito grave, jovem neném, enfim, não sei, precisava realmente fazer um esforço. Se a intenção, e talvez se isso se torne inevitável, aliás eu acho que é inevitável, enfim, estender o programa, é necessário a calibragem desse programa. Não dá para ser este valor, não dá para ser assim para todo mundo, vamos ter que repensar esse programa. Porque, de novo, o custo fiscal a gente não consegue, se tivéssemos feito a lição de casa no fiscal completamente, até poderíamos pensar. Não é o caso, não fizemos a lição de casa. Então, temos restrições e tem um problema, como eu disse, de focalização. Queria passar para o Pedro, já que a Zeina falou que o Pedro sabe tudo, é o mestre, manja tudo de política pública. Ganhou amanhã, né, Pedro? Começa por aí, com a Zeina falando isso, né? Ganhei a quarentena, né? Ganhou a quarentena. Queria te ouvir também sobre isso. Eu queria agradecer a Zeina, então, pelas palavras gentis. Olha, eu acho que ele vai ser necessário estender ele, muito provavelmente porque a situação de isolamento não vai ser revertida rapidamente, e eu acho que os problemas que a Zeina diagnosticou existem, afinal foi um programa que foi feito de uma hora para outra. A Zeina falou de gente que recebia e não devia estar recebendo, mas tem a situação inclusive contrária, de gente que precisa e não conseguiu receber. A princípio são casos mais isolados, mas para a pessoa que está precisando faz toda a diferença. Tem o caso, por exemplo, o benefício generoso com as mães solteiras, para não ter prejuízo para a família que não tem um pai, por exemplo, e tem os relatos na imprensa de mães que quando foram
recebia o benefício, que seria nesse caso de R$ 1.200, ele já havia sido sacado, porque o sistema permitiu que o pai se cadastrasse o nome dos filhos e sacasse o benefício. Então, uma falha. A mãe que deveria ter sido priorizada acabou ficando a ver navios, mas me parece que é natural num programa que teve que ser concebido de uma hora para outra, e essas falhas devem ser corrigidas ao longo do tempo. O caso dos militares é inaceitável, né? No mínimo mostra que alguma base de dados que deveria ser batida com outra para negar esses benefícios, né, acabou não acontecendo. A Zena falou uma questão muito interessante que eu queria também reforçar e chamar a atenção, que é como esse valor, como os moldes do auxílio emergencial são muito mais generosos do que do principal programa de assistência social que a gente tinha antes, que era o Bolsa Família. O que, por um lado, é bom para as famílias beneficiárias, por outro, provoca muitas reflexões sobre como que a gente vai voltar depois a esse normal. Vamos lembrar que os valores do Bolsa Família são bem baixinhos, né? Então, para ter acesso a R$ 89, a família tem que estar vivendo com menos de R$ 89 por pessoa. Se houver crianças, esse limite é estendido, então pode entrar no programa quem ganha menos de 178 por pessoa, para receber 41 por criança, no máximo de 5 crianças. Aí vem o auxílio emergencial, que é um benefício de R$ 600 para uma parcela da população maior. Por isso que o auxílio emergencial é tão festejado. Por outro lado, vai ser muito difícil continuar ele nos moldes atuais, e eu acho que vai ser difícil também voltar à situação anterior, né? Que essa camada da população que inclusive teve ganho de renda, como o Zena falou, por exemplo, no limite a gente vai encontrar casos de mães que ganhavam R$ 40 no Bolsa Família, passaram a ganhar R$ 1.200. Eu acho que vai haver uma pressão para que o programa seja para que o Bolsa Família seja reformulado, para que algo mais generoso do que o Bolsa Família anterior seja concebido, ainda que a gente não consiga pagar R$ 600 para boa parte da população, e também não seja necessário, à medida que o isolamento vá se desfazendo e esses trabalhadores possam voltar à atividade. Mas, sem dúvida, é um desafio, e eu acrescento aí outro: a gente vai ter que rever o próprio seguro-desemprego, eventualmente, porque pode ter ocupações que vão ser afetadas de forma mais estrutural, né? O garçom, enfim, o cozinheiro, ou qualquer setor que seja mais afetado por uma eventual demora da pandemia de cessar, e vai precisar ser retreinada, ser reposicionada, porque, como a gente falou mais cedo, pode ser que alguns setores da economia nunca mais voltem a ser o que era antes, ou pelo menos por um tempo, né? Mendonça. Eu acho inevitável que a discussão evolua na continuidade para um programa de renda mínima. É isso que acho que entrou, que seria uma ampliação, num certo sentido, do Bolsa Família, com a inclusão de mais gente. Eu acho que nós caminhamos inexoravelmente para isso. Não dá para ser esse valor, ele é tão obviamente insustentável do ponto de vista fiscal, que vai ter que convergir para uma coisa menor, mas eu acho que o que entrou de novidade, assim, jogado pela emergência, é, no fundo, a evolução na direção de um grande programa de renda mínima dentro do país, no contexto da questão de distribuição de renda. Como discutir, como melhorar esse programa vai exigir muito suor. Eu queria lembrar, por exemplo, que o próprio Bolsa Família, que é universalmente tido como um programa de muito sucesso, ele teve, o Pedro me corrija se não for, pelo menos 10 anos de melhorias no seu desenho, na sua base estatística, no cadastro, e permanentemente leva a revisões. Mas eu acho que uma das mudanças no gasto público que veio para ficar é caminhar naturalmente para um programa dessa natureza, e aí tanto desenho, que é elegibilidade, o que é factível em termos de valor, o que o Estado vai ter que deixar de gastar para acomodar isso, isso tudo faz parte da discussão, mas, a meu juízo, politicamente, esse é um programa que não é um programa emergencial que vai terminar. Ele vai ser não só prorrogado, mas seguramente ele vai caminhar para um programa de
tipo renda mínima, né? Eu acho que isso, de certa forma, já está dado. Nós não vamos conseguir alterar essa direção. E não necessariamente ruim, né? Desculpa a interrupção. O Renda Mínima é aquele programa do livrinho do Suplicy? Como é que funcionaria exatamente, para quem não conhece? Não, ali ele estava pensando em pôr de renda negativa, não, mas na realidade é um programa que garanta para certos tipos de situação uma questão de quem é elegível para receber uma renda mínima de sobrevivência, né? E eu acho que nesse caso, nesse momento, para o ano que vem, reforçar uma coisa que o Pedro colocou, e que não vai afetar só a ocupação tipo garçons. Eu tenho absoluta convicção de que uma das heranças dessa pandemia, dessa experiência de milhares de famílias fechadas em casa e o impacto nas empresas, vai ser acelerar muito os processos de automação nas companhias. Vai acelerar o fato de se trabalhar em casa, e isso muda a necessidade de espaço. Já temos um problema de emprego que não é pequeno, né, e que vai aumentar, está aumentando ao longo desse ano, mas nós vamos conviver com isso, com uma forte aceleração de processo de automação na indústria, nos serviços, empurrados pela necessidade de redução de custos e tudo mais. O que vai tornar a questão do emprego e subsidiariamente o nosso permanente fracasso com a educação algo realmente também que vai estar na ordem do dia da discussão da questão do Estado, do seu papel nessa fase nova.